E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo na paz aí com vocês? Aqui é o professor Douglas. A gente vai fazer uma live hoje, uma avaliação a respeito desse tema tão importante aí que tem surgido dentro do cenário evangélico brasileiro, que é em relação ao calvinismo, né? E essa tensão que ele tem gerado dentro das Assembleias de Deus. É importante falar sobre esse tema porque a Assembleia de Deus é uma denominação muito grande, é a denominação com certeza a maior denominação do Brasil, né? Ela tem uma relevância considerável aí dentro do contexto evangélico brasileiro, e a gente sabe também, nós sabemos também que o calvinismo é um movimento importante, né? Dentro do cristianismo. E aí tem gerado essa tensão em relação ao contexto assembleiano. Então é importante porque, assim, basicamente a gente tem poucos vídeos, ou poucas palestras, ou poucas análises em relação à questão de como o calvinismo ele está interagindo dentro dessa relação com as Assembleias de Deus. Eu pretendo nessa live fazer essa avaliação, elencando algumas coisas que eu considero importantes. Eu não vou fazer uma live muito longa para o pessoal não ficar cansado, mas eu vou abordar algumas questões de forma breve, né? E aí, havendo interesse, se houver interesse do pessoal, a gente pode, em outras lives, poder pegar um tópico mais específico e poder falar dele mais aprofundadamente. Então, o que acontece inicialmente? Principalmente com esse movimento chamado de neocalvinismo, né, que é um movimento que começa a partir do ano 2000, mais ou menos, um movimento recente, né, tem esses autores John Piper, John MacArthur, D.A. Carson, enfim, tem o Mark Driscoll, tem aí uma turma que encabeçou esse movimento inicialmente dentro dos Estados Unidos, que tem esse objetivo de difundir o calvinismo dentro da estrutura evangélica comum. Então, basicamente, o que a gente tem visto dentro desse movimento do calvinismo, ou chamado esse neocalvinismo, é que é um movimento que tem uma característica de proselitismo. Essa é a palavra mais básica, mais simples e mais direta para poder falar sobre isso. Muito embora eles falem muito sobre a questão de teologia, né? Eles têm vários movimentos aí em relação à questão de conferências, né? Questões sobre evangelização e tudo, mas o que se nota na prática é que é um movimento que tem tentado fazer uma reevangelização dentro do evangelicalismo, né? Isso só para a gente ter um panorama mais geral. E esse movimento ele tem essa implicação aqui dentro do Brasil, porque esses autores americanos eles têm uma influência muito grande, né, no restante aí do evangelicalismo, tanto americano quanto brasileiro também, porque os livros, boa parte dos livros, ou grande parte dos livros de teologia que nós temos no Brasil, falando mais especificamente dessa ala reformada, calvinista, melhor dizendo, porque reformada aí pode incluir outros movimentos que não são necessariamente, ou que não concordam necessariamente com a teologia de Calvino. Mas o que acontece é que esse movimento calvinista ele tem uma influência muito importante dentro do cenário evangélico brasileiro. Por quê? Porque a sua teologia é divulgada aqui também por meio das editoras que são de confissão calvinista e que fazem a tradução desses livros. O que acontece basicamente? Devido a esse avanço tecnológico, a questão das mídias sociais, as pessoas têm contato mais fácil com os movimentos teológicos, a questão de livros, artigos, palestras e conferências, e isso não é diferente aqui no Brasil, que tem acarretado essa relação, né, do calvinismo com o movimento evangélico brasileiro e, consequentemente, também com as Assembleias de Deus. Então, antes de falar necessariamente do calvinismo, antes de tratar a questão do calvinismo, eu quero apontar algumas questões que eu entendo que são importantes
E essas questões elas direcionam a gente para entender o porquê que o contexto assembleiano ele é um contexto fértil para esse avanço do calvinismo. Né? Eu vou falar especificamente, por exemplo, eu conheci essa questão do calvinismo quando eu fui estudar no seminário, mais ou menos 2002, 2003, e lá, nosso seminário era um seminário que tinha um contexto mais interdenominacional, mas na prática a maioria dos estudantes eram de origem assembleiana ou pentecostal ou não calvinista, e a maioria dos professores do seminário ou dos professores das cadeiras, por exemplo, de teologia sistemática, teologia do Novo Testamento e exegese, eram professores calvinistas. Então, o resultado é que alguns, não todos, mas algumas pessoas de origem assembleiana, de origem pentecostal, acabavam se tornando calvinistas porque tinha um professor, né, lecionando a matéria com uma grande influência, e esse professor ia direcionando ali o entendimento, a bibliografia, de modo que no final do curso sempre acontecia de uma ou duas pessoas ou algumas pessoas assumirem que se tornaram calvinistas. Então, o que acontece? Qual que é o grande problema das Assembleias de Deus em relação a isso? O grande problema das Assembleias de Deus, e esse é um dos primeiros pontos que eu quero abordar, é que a Assembleia de Deus ela não se preparou para atender a nova geração de cristãos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente recordar que a Assembleia de Deus foi iniciada, foi fundada mais ou menos ali em 1910, alguma coisa nesse período aí, 1905, 1910, enfim, mais ou menos algo nesse período. A gente sabe que nesse período, dentro desse contexto, os cristãos, eles, né, essas duas gerações aí, 2 gerações e meias de cristãos, falando mais especificamente do contexto assembleiano, eles eram pessoas rurais, né, oriundas de locais mais rurais, até pela própria questão da expansão demográfica, todo esse processo de urbanização, enfim, para não entrar muito na questão da sociologia. Mas, resumindo, os cristãos assembleianos, eles eram mais de origem mais rural, a Assembleia de Deus teve esse desenvolvimento mais rural, e eram pessoas que não tinham muita instrução a nível secular mesmo, de formação educacional, questão de pessoas. Era muito comum no meio assembleiano ter muitas pessoas dentro das congregações que não tinham terminado o ensino médio, só tinham até o primário, isso era basicamente muito comum. E é esse povo, são esses membros que formam pelo menos as 2 primeiras gerações de assembleianos. Esse é o perfil da membresia assembleiana. Então, o que ocorreu? Ocorreu que, devido a esse contexto desse povo simples, a mensagem assembleiana também era uma mensagem simples, até porque, com as devidas reservas aí, a Assembleia de Deus nunca teve um projeto de educação formal em relação à questão da preparação dos seus obreiros. Então, basicamente, esses pastores, evangelistas, presbíteros e missionários eram pessoas também que acompanhavam nesse sentido essa pouca escolarização, né, da membresia. Isso para dar esse contexto, para a gente entender o porquê o calvinismo tem essa facilidade e há esse risco dentro das Assembleias de Deus do calvinismo crescer muito. Por quê? Porque a Assembleia de Deus ela não se preparou para atender essa nova geração. E o que eu estou querendo dizer com essa nova geração? Essa nova geração esse novo perfil de membros que vai dar aí, se a gente contar, vamos imaginar que a gente contasse aí 1900, 1910, cada geração aí, vamos imaginar que tem aí entre 30 a 40 anos, umas 2 gerações vai dar mais ou menos 90, então, final ali da década de 90, a gente tem o início de uma nova geração. E o que acontece? A Assembleia de Deus ela não acompanha essa nova geração, no sentido que essa nova geração é uma geração mais escolarizada, essa nova geração é uma geração que já tem acesso ao ensino superior, são pessoas que estão indo para a faculdade, são membros que fazem parte do funcionalismo público, são membros que estão fazendo bacharelado, licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutorado. E o que acontece? A formação do corpo eclesiástico assembleiano, ela fica aquém dessa realidade.
Então, o que a gente começa a perceber, e eu falo isso para o professor de um contexto assembleano, o que a gente começa a perceber nesse período? Que os membros, eles têm uma demanda maior, uma demanda de uma igreja, de uma pregação, de um contexto eclesiástico mais sofisticado nesse sentido, né, que precisa atender a novas questões, a novas perguntas, de pregações que precisam estar relacionadas com o contexto atual da sua época, e a Assembleia de Deus simplesmente não acompanha essa evolução, esse crescimento. Isso deixa uma lacuna, deixa um espaço, deixa um vácuo, né? E é justamente nesse vácuo que vai, né, isso de uma forma correspondente, é justamente nesse vácuo onde o calvinismo, ou esse neocalvinismo, vai se enfiar, vai se colocar, vai tentar atender essa demanda dessa membresia assembleiana e pentecostal, que cresceu, que evoluiu, que terminou o ensino médio, que foi para a faculdade, que foi fazer pós-graduação, mas que dentro do seu contexto eclesiástico ainda encontra aquela igreja, né, de 2 gerações atrás, aquele perfil eclesiástico, aquele perfil litúrgico que está relacionado com as décadas passadas. Então esse é um primeiro ponto muito, muito importante. E dentro desse ponto da questão da Assembleia de Deus não se preparar para essa nova geração, juntamente com isso, o que também a gente percebia muito dentro do contexto da Assembleia de Deus, dentro dos pentecostais, é que havia uma ideia, né? Uma ideia que para esse novo contexto que eu falo dessa nova geração de assembleanos e pentecostais, ele é uma afirmação que ficou obsoleta, é de que os assembleanos, que os membros pentecostais, eles não gostavam de teologia, que não adiantava falar de teologia, que não adiantava publicar livros de teologia profundo, porque as pessoas não tinham interesse, né? O que se demonstrou completamente falso, porque o que a gente nota é que com esse surgimento do neocalvinismo, com o calvinismo aí surgindo dentro desse contexto de interação aí com o público pentecostal, o que a gente nota é que os pentecostais estão comprando teologia calvinista, estão comprando livros de teologia sistemática, livros de antropologia teológica, livros de filosofia, livros de teologia, livros de eclesiologia, enfim. E basicamente o que a gente nota é que as publicações dos calvinistas, elas são publicações com perfil acadêmico, né? Basicamente com perfil acadêmico. Então, essa tese de que os assembleanos, que os pentecostais, eles não tinham interesse por teologia, para essa nova geração se demonstrou completamente um equívoco de avaliação, porque na medida em que os pentecostais eles começaram a estudar, começaram a frequentar os centros universitários, eles também entenderam e sentiram a necessidade de uma teologia, de uma explicação que fosse mais profunda, que respondesse de uma melhor forma às suas necessidades intelectuais. E na medida em que isso não foi encontrado, que não se encontrou esse tipo de publicação, esse tipo de literatura teológica dentro do contexto pentecostal, isso se tornou um ambiente completamente fértil para que o neocalvinismo pudesse aí avançar sem nenhuma restrição. Essa segunda avaliação, esse segundo ponto que eu quero elencar, está vinculado com o primeiro, mas eu quero analisar ele de uma forma um pouco diferente. O meu segundo critério de avaliação aí da questão assembleana em relação ao calvinismo, a segunda questão pela qual eu entendo que torna a Assembleia de Deus extremamente frágil para esse avanço do calvinismo, é porque as Assembleias de Deus, elas não prepararam seus obreiros formalmente para assumir as suas igrejas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sei que há trabalhos que mostram que lá desde a década desde lá dos primórdios da Assembleia de Deus, 1910, aí depois tem mais ali próximo de 1930, 1940, dentro desse contexto assembleano, eu sei que há trabalhos aí dentro da área da sociologia da religião que mostram que a Assembleia de Deus se preocupou com a questão do ensino, da educação teológica, que houveram alguns seminários, alguns eventos
ou algumas ações em relação a essa questão da educação de nível teológico. Eu sei disso, eu não estou leigo e nem estou desavisado em relação a essa questão. Mas eu estou falando num sentido mais estrutural, né? A gente eu conheço alguns trabalhos que vão tratar disso, mas eram questões muito localizadas, né? Muito sazonais nesse sentido. Então, essa formação que eu estou falando, essa é a formação a nível nacional, né? De ter bons locais, bons centros de educação teológicos, que não só formassem o pastor, o evangelista, o presbítero, o missionário assembleiano em teologia, mas que formasse ele na teologia assembleiana, na teologia pentecostal. Então esse é o grande problema. Muito embora a gente conheça alguns centros, enfim, que tenham essa formação teológica, né, direcionada para os assembleianos, mas eles não formam necessariamente o corpo eclesiástico, né? O corpo eclesiástico assembleiano não é formado necessariamente para atender a teologia e a eclesiologia assembleiana. O que a gente vê muito é que você tem muitas pessoas, né? Ou pessoas com formação, assembleianos com formação teológica, mas que essa formação teológica não necessariamente significa que é uma formação que subsidia, que dá fundamentos para que esse assembleiano, esse pastor, esse presbítero, esse missionário, ele entenda, ele conheça e ele saiba os fundamentos da sua própria teologia, da sua própria eclesiologia. Então esse é um grande problema. Vinculado com essa questão, uma outra questão também que surge dentro desse cenário da não formação teológica, a assembleiana pentecostal direcionada para o seu próprio contexto, é que esses poucos locais de formação teológica assembleiana ou pentecostal, nesse sentido, eles apresentam uma característica um pouco exótica. Por quê? São centros de teologias ou centros educacionais para a formação de pastores e obreiros da Assembleia de Deus, mas que são dirigidos por batistas e presbiterianos e que têm as suas cadeiras principais, como cadeiras de teologia sistemática, cadeiras de antropologia teológica, cadeiras de missiologia, ocupadas por professores calvinistas, professores presbiterianos, professores batistas. Então o que ocorre? Eu estou aqui fazendo uma fomentação de um fundamentalismo, de um divisionismo. Não, eu estou dizendo uma coisa muito simples. Se você manda o seu obreiro, o seu vocacionado, o seu evangelista, o seu pastor, o seu missionário para um centro de formação teológica, e chegando lá, aquele centro de formação teológica que deveria dar os subsídios, os fundamentos teológicos, históricos, filosóficos, antropológicos, enfim, para que ele voltasse para a sua congregação, né, capacitado para poder dirigir, para poder direcionar aquele trabalho, chegando nesse centro de formação teológica, o que acontece é justamente o inverso. Esse centro de formação teológica, ao invés de dar todo esse suporte para que esse assembleiano, esse pentecostal volte para a sua comunidade, preparado para responder às demandas dessa comunidade, com fundamentos teológicos, históricos e filosóficos dentro do pentecostalismo, ele volta para a sua comunidade calvinista, ele volta para a sua comunidade cessacionista, ele volta para a sua comunidade aliancista, enfim. Ele volta com uma teologia completamente diferente daquela pela qual ele foi criado dentro de um contexto mais leigo. E aí, quando ele volta para essa comunidade cristã que o enviou para o seminário para que ele pudesse estudar, se preparar melhor, para poder atender às necessidades da igreja, você tem um outro problema, que é esse obreiro que voltou formado, ele não é mais um pentecostal, ele não é mais um assembleiano. Ele é um assembleiano de carteirinha, ele é um assembleiano por continuar, em alguns casos, frequentando a igreja, se mantendo como membro da igreja, mas ele não é um assembleiano de fato. Ele já não crê mais na pneumatologia assembleiana, ele já não crê mais na hermenêutica pentecostal, carismática. Ele, em alguns casos, a gente tem visto assembleianos cessacionistas, o que é uma contradição absurda do termo. Então, basicamente por aí, né? Então, essa falta de formação teológica específica dos pentecostais e assembleianos voltada para a sua comunidade
tem gerado esse problema. O que parece que não faz muito sentido. Como que você coloca a sua instituição teológica, o seu seminário, como que as Assembleias de Deus, enquanto uma igreja aí gigante, né, uma igreja gigante, uma igreja extremamente relevante, uma igreja que tem uma membresia de milhões de pessoas, coloca nos seus centros teológicos, nas suas faculdades, seus seminários, professores em cadeiras extremamente estratégicas da teologia, colocam professores batistas e presbiterianos que muitas vezes têm um compromisso teológico completamente oposto ao que a instituição deveria apresentar. Então, basicamente, isso é um dos problemas, assim, que o cara, o obreiro, enfim, o vocacionado vai para o seminário com crenças sui generis, com crenças, assim, lato sensu, pentecostais, teologicamente, soteriologicamente pentecostais e arminianas, né, que é a tradição das Assembleias de Deus e do pentecostalismo, e ele sai depois de 4 anos com uma crença calvinista, cessacionista. E aí, o que acontece quando esse obreiro chega na igreja e aí ele começa a pregar completamente oposto àquilo que é a crença comum da denominação e daquela comunidade de fé, que vai começar os conflitos, vai começar os desentendimentos, as divisões, né? Começa por aí. Então essa é uma questão extremamente crítica que favorece esse avanço do calvinismo dentro das Assembleias de Deus. E por último, para essa avaliação da questão das Assembleias de Deus, o que a gente percebe é que a editora, a editora falando mais especificamente a CPAD, ela não serve à sua denominação. Ou seja, a editora ela não publica livros que deem fundamentos para que os seus membros, pastores e obreiros continuem mantendo a sua fé pentecostal. Né? O que você percebe nas publicações da CPAD é uma falta de linha editorial, uma falta de critério teológico, né, de publicação. Os títulos são publicados assim com temas completamente diversos. E o povo que, imagina, você vai para o seminário, você é um pastor, um obreiro, um vocacionado, e você vai para o seminário e chega lá, você precisa fazer uma pesquisa, você precisa fazer um trabalho acadêmico, você precisa produzir um artigo, você precisa produzir uma monografia, e você vai para a biblioteca e não encontra nada que seja correspondente com o seu objeto de pesquisa dentro do seu viés teológico, que é um viés pentecostal, carismático, assembleiano, ou enfim. Então isso é um problema muito grande, porque a editora que deveria estar alinhada com a teologia da igreja, que deveria servir a igreja no sentido de que as publicações pudessem produzir de fato uma fundamentação teológica pentecostal, ela não serve para isso. Ela não está alinhada às bases teológicas e os fundamentos teológicos da denominação, de modo que na própria editora você não consegue encontrar uma literatura pentecostal mínima, não só resumindo aí a questão da publicação, a questões carismáticas, a questões de pneumatologia, mas num sentido mais amplo, que dê essa fundamentação geral para que o obreiro, para que a pessoa que vai para o seminário se formar, ele tenha uma maior condição de produzir estudos nesse sentido. Né? Aqui eu quero agradecer ao nosso irmão Renato Cunha, que está acompanhando aí a nossa live. Daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta aí, viu, Renato? Pode ficar tranquilo. Então, dentro desse cenário, dessa avaliação preliminar que eu fiz das Assembleias de Deus, levantando esses 3 tópicos. Primeiro, que a Assembleia de Deus não se preparou para atender as novas gerações. Segundo, que ela não tem uma preparação formal, geral e ampla para os seus membros, para a sua denominação, e que a sua editora não está alinhada teologicamente à sua igreja mãe, à eclesiologia da igreja. Isso torna o cenário assembleano um cenário ideal, não só para o calvinismo, mas para qualquer outro tipo de teologia que tenha um pouquinho mais de alinhamento, um pouquinho mais de direcionamento. Né? Então deixa eu ler a pergunta do Renato Cunha aqui, e aí vamos tentar responder. Ele diz, deixa eu ver aqui se eu consigo...
ler a pergunta do meu amigo Renato Cunha, que veio cortada. Então resta a velha pergunta: onde pode haver alguma cooperação entre as tradições no Brasil? Se sim, como se daria essa contribuição? Exatamente. O Renato tocou num ponto que eu acho extremamente importante. Essa questão da cooperação das tradições. Muito embora a gente tenha acompanhado aí na internet alguns assembleianos que têm falado muito dessa questão do diálogo, da questão da cooperação entre as tradições teológicas, a primeira pergunta que essas pessoas precisam se fazer, e a primeira pergunta que os pentecostais, os assembleianos, as pessoas que estão falando dessa questão de diálogo com outras tradições, eles precisam fazer é o seguinte: como que você vai dialogar com uma outra tradição se você não conhece minimamente a sua própria tradição? Como que você vai estabelecer qualquer base razoável, qualquer base mínima e qualquer diálogo que não te coloque em uma condição desfavorável se você não conhece a sua própria tradição? Como que os pentecostais eles querem falar de diálogo? Como que algumas lideranças aí, algumas pessoas importantes aí dentro desse contexto de mídia social carismática, pentecostal, assembleiana, enfim, ou não assembleiana, mas que seja carismática pentecostal, eles querem propor um diálogo, por exemplo, com a tradição calvinista, mas sem conhecer o mínimo da sua própria tradição. Não tem como, não tem diálogo. Você não tem como conversar com outras tradições, no sentido de estabelecer um diálogo, de estabelecer pontos comuns, se você não conhece os fundamentos da sua própria tradição. Como que você quer estabelecer pontos em comum com a tradição calvinista? Quais são os pontos que você quer apresentar que são incomuns com a tradição calvinista se a maioria dos pentecostais não conhece a sua própria tradição? Se a maioria dos pentecostais não conhece o Robert Menzies, se a maioria dos pentecostais não conhece o Gordon Fee, se a maioria dos pentecostais estão extremamente surpresos com publicações, por exemplo, do Kenny Keener no Brasil. Então, como que você vai dialogar? Como que você vai estabelecer um diálogo se você não tem conhecimento fundamental da sua própria tradição? Isso é uma infantilidade, é uma ingenuidade muito grande. Porque, na verdade, o que vai acontecer é que você vai se tornar vítima e refém de quem está mais preparado que você, de quem tem mais condição de estabelecer a sua própria tradição de uma forma mais clara e precisa. Então, esse diálogo, para mim, Renato, esse diálogo, nesse momento, ele é impossível. No sentido de querer estabelecer pontos de contato, pontos em comuns e conseguir também identificar quais são as divergências. Isso é impossível enquanto os pentecostais e carismáticos não tiverem condição mínima de conhecer, entender e explicar a sua própria tradição. Enquanto isso não for possível, a gente não tem como falar de diálogo e de interação interdenominacional nesse sentido teológico. Eu praticamente, ou de forma bem clara, isso sim, eu acho que isso é impossível nesse momento. Tá certo? Então agora eu vou fazer uma avaliação rápida do calvinismo, enquanto esse movimento neocalvinista, e vou aí caminhar para a nossa conclusão, para não deixar a nossa live muito longa, conforme eu prometi. Analisando o calvinismo, por que, dado essas três características que eu apresentei em relação à avaliação das Assembleias de Deus, por que o calvinismo ele é tão atrativo nesse sentido? Por que ele exerce tanto fascínio dentro desse contexto de pentecostais e assembleanos? Eu entendo que um dos primeiros motivos, uma das características, é porque o calvinismo ele se apresenta como uma teologia redentora do evangelicalismo, do cristianismo em geral. Então imagine que você é um cristão comum, né, que não está muito habituado aí com o traquejo da academia, o traquejo teológico, e a gente reconhece facilmente que o evangelicalismo está bem bagunçado, né? Tem muito movimento, muita bagunça, muita confusão acontecendo e pouco esclarecimento. E de repente surge uma teologia bem organizada, né? Eu não estou dizendo aqui que se eu concordo ou não, estou avaliando no sentido estrutural. Uma teologia bem organizada, com uma boa tradição, com uma boa estrutura, e essa teologia se coloca como uma teologia redentora do cristianismo, do movimento cristão. Ela diz assim, olha, a única solução para o cristianismo no Brasil é o calvinismo.
Imagina, isso é completamente sedutor, né? Você vê toda essa confusão, essa anarquia teológica e de repente aparece teólogos, pastores, esses ícones do movimento neocalvinista, dizendo que o calvinismo é a resposta para essa bagunça, é a resposta, é a solução para essa anarquia teológica, para essa anarquia evangélica brasileira. Isso é extremamente sedutor para a pessoa que está perdida, que está confusa, que não conhece sua própria tradição, que não consegue responder essas demandas, que não consegue responder de uma forma clara e precisa a essa grande anarquia teológica, eclesiológica. Então o calvinismo é extremamente sedutor, porque ele vai dizer assim, olha, a partir do momento que você for calvinista, você vai ter todas as respostas para suas perguntas teológicas, filosóficas, eclesiológicas, enfim. E o calvinismo é a única teologia verdadeira, né? A única teologia cristã autêntica que é capaz de resolver todos os problemas do evangelicalismo brasileiro. Pronto, você tem a receita ideal para que o calvinismo seja extremamente sedutor para esses pentecostais, esses assembleanos, né? Não é algo incomum a gente, dentro da literatura calvinista, vários autores dizendo, comparando, equivalendo o calvinismo ao evangelho, como o Spurgeon disse, o calvinismo como uma verdadeira doutrina cristã, o calvinismo como as doutrinas da graça, ou seja, se o calvinismo é as doutrinas da graça, as outras teologias são as doutrinas do quê? Né? E dentro dessa questão do calvinismo como teologia redentora do cristianismo, eles crescem, eles avançam, eles têm aí uma possibilidade de avanço dentro desse contexto assembleano e pentecostal, carismático ou não assembleano, no termo mais geral. Por quê? Por um lado, eles avançam por essa estruturação teológica, eles têm uma teologia clara, uma teologia bem fundamentada, bem estruturada, eles têm uma tradição teológica bastante grande, e por outro lado, eles crescem fazendo a deturpação das teologias dos outros movimentos teológicos. Então, não raro você ouvir desses ícones do neocalvinismo, Piper, MacArthur e outros, que as teologias evangélicas são teologias pelagianas, humanistas, antropológicas, né? Nem antropológicas, no sentido de estar voltada para o homem, me fugiu a palavra agora. Antropocêntricas, esse é o termo correto. São teologias antropocêntricas, teologias voltadas para o homem, e aí linkando lá com a questão do pelágio, né? Que é uma espécie de xingamento evangélico, falar que você é pelagiano é uma espécie de xingamento evangélico, e o calvinismo é campeão de produzir esse xingamento evangélico. Então o calvinismo tem essa atratividade porque ele se coloca como uma teologia redentora do evangelicalismo. Ele tem uma estrutura teológica clara e que consegue se apresentar de forma clara, e por outro lado, ele faz um movimento de deturpação das outras teologias, dos outros segmentos evangélicos. Então, é uma teologia extremamente atrativa por isso. O segundo sentido, né, e para terminar, é que o calvinismo ele tem esse poder de atração, isso eu estou falando no sentido mais psicológico, sem entrar na questão da teologia em si, é porque o calvinismo, justamente por essas características, ele dá para o seu ouvinte uma ideia de pertencer a uma grande tradição ortodoxa cristã, né? Então, aí imagina que você está lá perdido, confuso, aquela bagunça, e de repente fala assim, olha, venha para o nosso campo, venha para o nosso lado, que você vai fazer parte de uma grande tradição ortodoxa cristã. Então, isso é extremamente atrativo. Claro, do ponto de vista histórico, isso é completamente questionável, porque o cristianismo majoritariamente nunca foi calvinista, né? A doutrina, as doutrinas calvinistas, no sentido mais soteriologicamente falando, elas vão aparecer depois de 400 anos, com Agostinho, né? E aí, marcadamente, você tem lá depois, 1500 anos depois, essa teologia de Agostinho é retomada pela Reforma Protestante, principalmente por Calvino, né, que é o mais conhecido, enfim. Então não essa questão de ser uma teologia que sempre esteve dentro dos primórdios da igreja, não. Que tem uma tradição calvinista, uma tradição cristã, tem.
Mas essa tradição cristã não é necessariamente majoritária, não é um entendimento majoritário do cristianismo. E como eles vendem isso muito bem, o calvinismo, esse neocalvinismo, em certo sentido eu comparo ele muito com o neopentecostalismo, porque ele utiliza algumas táticas de propagação, algumas propagandas, alguns slogans muito precisos para atingir esse público perdido, né? Então dizer que o calvinismo é a doutrina da igreja, que o calvinismo é o cristianismo histórico na sua maior força, que o calvinismo é a doutrina ortodoxa. Então isso dá uma sensação de pertencimento a algo nobre, algo completamente diferente de tudo que está aí, né? Então basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Caminhando para a nossa conclusão. Então, quais são os desafios aí que a Assembleia de Deus precisa tratar nesse sentido? Quais são os desafios? Os pentecostais, eles precisam, né? Os assembleanos, pentecostais, carismáticos, o que eles precisam fazer? O que é preciso ser feito para não cair nesse enredo de que só a teologia calvinista salva, que a teologia calvinista é a redentora do cristianismo? Eles precisam entender melhor a sua própria tradição. Sem isso, vai ficar à mercê do calvinismo, de qualquer outro tipo de teologia que se apresente de uma forma mais estruturada. O segundo ponto é que precisa haver um maior investimento em conferências, em seminários, mas não questões pontuais. A gente acho que precisa os pentecostais, a Assembleia de Deus, os carismáticos, os não calvinistas, eles precisam começar a entender que é fundamental a divulgação da sua própria teologia. Como isso se faz? Se faz por meio de seminários, por meio de palestras, por meio de eventos. Precisa investir mais nisso. E um terceiro e último ponto também que é importante é que vinculado com o segundo, é que esses materiais eles sejam disponibilizados na internet. Precisa haver uma produção mais profissional nesse sentido, desses materiais. Precisa haver uma maior interação com as redes sociais. Né? Então, por exemplo, uma das grandes perguntas que muitos calvinistas gostam de fazer quais são os pregadores, os bons pregadores, os pregadores ortodoxos, os pentecostais, assembleanos, carismáticos. E aí o carismático, o pentecostal, o assembleano, enfim que seja, ele fica sem conseguir responder porque ele não conhece, ele não sabe que tem. Então é muito importante essa divulgação, própria divulgação de literatura, né, dentro dessa ala pentecostal, dentro dessa ala arminiana, divulgação de literatura, de material, de produção de conteúdo, de colocar esse conteúdo nas mídias sociais, de conferências, de seminários, né? E a gente apoiar as editoras que estão produzindo esses materiais, né? Então, muito importante, eu falo aqui especificamente da editora Carisma, que tem produzido uma teologia, uma bibliografia pentecostal extremamente relevante. Então é importante que o vocacionado, a pessoa que vai para o seminário, a pessoa que quer estudar teologia, ela procure esses livros publicados pela editora Carisma, que tem feito um excelente trabalho, publicado excelentes autores dentro dessa linha pentecostal, para conhecer e estudar. E aí, a partir do momento em que os pentecostais, os assembleanos entenderem a sua própria tradição, talvez sim, a partir daí faça sentido de falar de um diálogo com outras tradições. Então é isso, gente. Eu tentei ser o mais breve possível, tá? Dentro dessa análise que eu fiz aqui. Eu espero que você ouça esse vídeo, que você possa estudar, possa analisar esses temas, essas questões que eu levantei e compartilhe também com as pessoas que você conhecer. E eu acho que está na hora dos assembleanos, dos pentecostais, dos carismáticos não ficarem só passivos, só numa postura defensiva, só criticando o calvinismo, só se defendendo. Acho que está na hora da gente produzir de forma propositiva, de forma clara, de forma objetiva, de forma positiva, estabelecer, apresentar e defender a nossa tradição teológica. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus aí. Se alguém quer fazer pergunta, tiver alguém querendo fazer pergunta, vou dar uns 5 minutos aí para perguntas. E aí a gente já encerra essa live por hoje. Deixa eu ver aqui, meu amigo Wellington Mariano está acompanhando também
a nossa live, ele pergunta o seguinte: de que maneira ou de quais maneiras práticas os pentecostais podem conhecer ou se aprofundar no conhecimento da sua própria tradição? Bom, Wellington, basicamente eu acho que a gente precisa estudar. Eu sei que muita gente vai ficar brava com o que eu estou falando, mas os pentecostais eles precisam sair dessa inércia, né, intelectual, dessa inércia acadêmica. Os pentecostais precisam estudar a sua tradição, precisam conhecer os seus autores, precisam estudar a sua biografia ou a sua bibliografia. Eles precisam começar a fomentar mais a questão das conferências, né, a questão das palestras, dos seminários. Veja o tamanho, por exemplo, vamos tomar aí, né, não especificamente, mas vamos tomar aí a questão da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é gigantesca. A Assembleia de Deus é uma igreja, né, centenária, gigantesca, com um capital tanto humano quanto financeiro para fazer uma revolução se quisesse, mas está aí, vendo a banda passar. Não interage, não produz, né, tem aquelas conferências, aquelas coisas muito assim pontuais, né, muito numa igreja, numa congregação, mas não tem uma coisa a nível nacional, não tem uma coisa duradoura, uma coisa contínua. Então o que precisa acontecer os pentecostais, carismáticos, eles precisam começar a estudar, ler os seus autores, a sua tradição, encontrar a riqueza da sua própria tradição teológica e começar a divulgar isso, começar a ver palestras, seminários, conferências, transmitir isso ao vivo, fazer vídeos, gravar esses materiais, disponibilizar na internet, orientar os pastores, os teólogos assembleanos, pentecostais, carismáticos, que são mais instruídos, que estão a par dessa questão, precisam indicar os caminhos para essa nova geração. Então acho que isso que precisa de uma mentoria teológica, uma mentoria espiritual para isso. Então é isso daí. Gente, obrigado aí por quem acompanhou. Eu espero que essa live possa ajudar aí no entendimento dessas questões. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí a dúvida de vocês na nossa página, sugestões também de lives pra gente fazer, e que Deus abençoe todo mundo. Valeu, galera. Até mais.